boa noite, pessoal. Mais uma quinta-feira aqui com vocês no nosso programa Te Aconchega. Bom, o nome já diz tudo, né? Te Aconchega, com a intenção de aconchegar vocês aí de casa e trazer mais e mais informações para vocês sobre o espectro do autismo. Eu falo muito em todos os programas, falo para vocês que o básico precisa ser falado. Tipo, o que é atípico? Né? Ela é uma mãe de uma criança com TDAH e ela não sabia o que era. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui apresentada ao autismo, me surgiu na minha família isso há 6 anos atrás. Até então eu não conhecia, não sabia o que era o autismo, né? E durante a faculdade eu trabalhei, eu estudei para conhecer mais. E também no último ano de faculdade, eu atuei diretamente nas escolas com as crianças. Foi onde eu vi as dificuldades alimentares que tinham nas escolas. Trabalhei por 9 meses. E tinha crianças autistas lá também. E aquilo me despertou um olhar, assim, diferente. Tanto que, para quem não sabe, quando eu entrei na faculdade, a minha intenção era trabalhar com oncologia. Né? Não tinha nada a ver com esse mundo que eu trabalho hoje, com essa área que eu trabalho hoje, né? E vocês sabem que na nutrição, a área de trabalho ela é muito grande. E eu aconselho também aos pais atípicos que têm suas crianças autistas, pelo menos, se a criança de vocês come de tudo, ótimo, perfeito, né? Mas mesmo assim, levem essas crianças para fazer pelo menos uma avaliação com o nutricionista, porque eu acho muito importante, não é defendendo, né, a nutrição, mas é que eu vejo mesmo o que a nutrição pode fazer. E quase todos os casos, as crianças têm alguns problemas intestinais, com dificuldades alimentares, e o nutricionista pode ajudar vocês nessa dificuldade que vocês têm no dia a dia. E uma coisa bem interessante, assim, isso está mudando, né? Eu já observo mais encaminhamento para o nutricionista, que antes não tinha tanto. Hoje, muitos profissionais de saúde, muitos médicos já entendem a importância da nutrição para essas crianças, né? E falando em médico, né? E essa médica que eu convidei para falar com vocês aqui hoje, ela tem essa visão, né? Porque eu já vi, eu tenho paciente em comum com ela, e eu já vi, né, que ela encaminha para a nutricionista também, para fazer essa avaliação, mesmo que a criança não precise de terapia, porque nem todos é indicado a terapia alimentar, né? Para quem tem seletividade, para quem é autista, no caso, seletividade sim, precisa muitas vezes a terapia alimentar. A importância dessa avaliação, que às vezes uma deficiência nutricional pode estar atrapalhando no desenvolvimento do material. Então hoje eu queria trazer muito essa profissional para falar com vocês, porque ela tem muito conhecimento, ela vive isso todo e o encaminhamento que ela faz também para a equipe que ela faz. E eu tenho muita certeza assim, que muita gente já da área como profissionais conhecem ela e muitos pais atípicos também já conhecem ela pela história que ela carrega, por tudo que ela tem feito por essas famílias atípicas, né? Ela vai falar um pouquinho sobre ela para vocês. Hoje a gente não tem nada mais, nada menos que a doutora Stephanie Ortiz, né? Para quem não conhece, eu acho muito importante falar para quem não te conhece, Stephanie, te apresentar para o pessoal de casa, né? Eu acredito que muita gente te conhece, quem já vive dentro da área. Mas como a gente fala numa rede da TV, tem pessoas aqui que não conhecem, não sabem sobre o autismo. E o tema de hoje também é um tema bem legal para as pessoas ficarem atentas, né, em casa, nas escolas, porque às vezes com 4 meses que a gente já vai para a escolinha. Então eu vou deixar primeiro, muito obrigada por ter vindo, né, ter participado aqui, poder ter vindo participar do programa comigo e falar um pouquinho sobre a tua experiência, sobre a Stephanie Ortiz, como é que foi atuar nessa área, quanto tempo, aonde tu atende. Perfeito. Gostaria de agradecer primeiramente esse convite, que ele é muito especial, e principalmente pela informação que a gente carrega, que é sobre o transtorno espectro do autismo, sobre o neurodesenvolvimento e o quanto a gente consegue modificar vidas quando a gente faz esse diagnóstico precoce, essa identificação. Então, eu sou neuropediatra, eu sou especialista em transtornos do neurodesenvolvimento, dentro deles é o autismo e o TDAH, são as minhas maiores atuações hoje. Basicamente, meu consultório é rodeado de crianças autistas, TDAH, TOD, dislexia, então todo esse mundo do universo do desenvolvimento e aprendizado. Eu atendo bastante online, então grande parte dos meus atendimentos é online para todo o Brasil, principalmente para chegar naquela área, naquela cidade onde não tem um especialista. Eu acho que é bem importante a gente estar atuando no mundo virtual, levando informação, levando diagnóstico, levando tratamento,
porque, como eu já falei, a gente modifica a vida das pessoas, das crianças, das famílias no geral, e também atendo presencial para aqueles pacientes que gostam. Já tive até pacientes que viajaram o mundo da Inglaterra, vindo também lá de Salvador para conseguir vir presencial, porque preferem o presencial. Também atendo em Porto Alegre daí. E gostaria muito de poder estar conversando sobre isso e trazendo a informação do diagnóstico precoce, que é que ele acontece antes dos 3 anos, né, Sayonara? E a gente sabe o quanto que é importante a gente chegar cedo. Os pais dessas crianças muitas vezes não estão atentos a alguns pequenos sinais que já podem ocorrer nos primeiros meses de vida, e eu acho que é importante a gente começar a falar sobre isso. Já está se falando, né, Stephanie, dos 4 meses em diante, né, que já podem aparecer sinais, que os pais já podem ficar atentos. Muitas vezes acontece de os pais irem trabalhar, a mãe muitas vezes, né, e deixar na escolinha, e esse olhar atento também dos profissionais das escolinhas também com essas crianças, porque eu soube dessa informação há pouco tempo, que já poderia, com 4 meses de idade, já ficar atento aos sinais, tem a ver com choro, né, com todas essas questões, né. Eu disse, nossa, foi numa entrevista aqui que eu entrevistei, uma pessoa que me falou, disse, nossa, eu não sabia disso. Para tu ver como até a gente que está na área, é uma coisa tão, não é novo o autismo, né. Claro que veio outros diagnósticos de maneiras diferentes antigamente, eu vejo muito isso também, que mudou o diagnóstico para o autismo. Mas ainda assim é muito estudo, muita coisa muda. Daqui a pouco tu tá acostumada a falar de uma maneira, até a gente fica meio assim do nível suporte, né? Fica pensando, cuidando para falar da maneira correta. É muita coisa que estuda, né? E essa parte, assim, então, vamos falar bastante hoje, o que a gente puder, assim, de dar um alertazinho, assim, para aqueles pais, para aqueles professores que cuidam das criancinhas em casa, porque o que acontece muito é os pais só procurarem uma ajuda, um diagnóstico, quando a criança não é verbal, né? Quando é uma dificuldade que está atrapalhando no cotidiano de casa já grandes, né? Mas não percebe uma criança que não caminha, uma criança que não esboça emoções, né? Não cuidam disso, né? Então, eu vou deixar tu falar para o pessoal também dessa parte, que é bem importante. Perfeito. E, de fato, o clássico é os pais buscarem ajuda quando a criança não está falando, né? E principalmente acima dos 3 anos, quando essa criança já está na fase escolar, na pré-escola, no primeiro ano, quando eles veem em comparação com as outras crianças, olha, talvez a minha criança esteja atrasada. Só que, infelizmente, quando a gente já chega aos 5 anos, não chamamos mais diagnóstico precoce, né? Então, houve muita coisa que poderíamos ter feito antes para ajudar essa criança a se desenvolver. Isso que tu trouxe, eu achei bem importante de falar sobre os 4 meses, né? E eu tenho no consultório já crianças de 2 meses, 4 meses, em que os pais são mais atentos e elas já começaram a intervenção precoce. E, de fato, até os últimos estudos que saíram, a gente já consegue identificar a partir dos 2 meses de idade. E o principal sinal que nós conseguimos perceber é o olhar. Então, a gente sabe que quando a criança nasce, no primeiro dia de vida, essa criança já tem o contato ocular com a mãe, né? Quando ela está ali no seio materno, mamando, a gente chama de enamoramento. Então, ela fica enamorando aquela mãe, olhando para ela. E a gente já começa a perceber que essas crianças começam a não ter um rastreio muito bom ocular mesmo. Então, elas não olham muito fixamente, elas não buscam o olhar, o que muitas crianças já, 2 meses, 4 meses, já buscam o olhar da mãe, do pai, já tem trocas, já tem expressões com aquele olhar. Então, muitas vezes a expressão de felicidade, de tristeza, quando a gente não fala, a gente manifesta também pelos olhos. E essas crianças, elas têm como se fosse baixas expressões, até da forma ocular, não só do rosto. Então, a gente já consegue, a partir dos 2 meses, avaliar essa questão dos olhos. É que daí meu sobrinho, que eu falei no começo do programa, que foi nos apresentado o autismo, hoje ele tem 6 anos, mas na verdade foi para 3 para 4 anos dele. Porque ele não falava. Só que um detalhe, ele não falava português. Porque ele falava inglês. Só que o meu irmão e a minha cunhada não entendiam uma palavra que ele falava. Então levavam ele para ver, né? O que ele não estava falando. Aí só que a minha filha mais velha, ela é fluente em inglês. E um dia do nada ele soltou uma frase inteira em inglês. E a minha filha olhou para todo mundo, soltou uma palavra em inglês, uma frase em inglês. E a minha filha, como fala, é fluente, né? Ela tá assim, gente, eu tô falando inglês? Aí todo mundo ficou assim, sabe? O quê?
Ele tá falando inglês. Aí veio aquela questão, ele era verbal, só que em inglês, não em... E ele fala inglês assim, ó, perfeitamente, ele tem altas habilidades, né, então... Aí foi na fono, daí a fono percebeu outras características, mandou para neuro. Aí veio o diagnóstico dele, ele é nível de suporte 1, e ele tem seletividade alimentar, bem severa. Tanto que quando ele vem para cá comigo, eu consigo... ele sempre vai embora comendo uma coisa nova. A última vez ele veio comer muito macarrão. Aí ele ficou comigo 4 dias. Ele voltou para casa comendo macarrão com guisadinho. Né? Então agora ele já aumentou um pouquinho o repertório dele. E quando ele vai tirar, tem um feriadão, aí vai tirar férias. A professora falou férias e eu disse, vou para casa da tia Nara. Aí ele veio e me deu atenção, obrigada a desmarcar tudo para ficar com ele, né? Depois veio o meu mais novo, meu sobrinho mais novo, que tem 2 anos, que também foi... a minha irmã já ficou mais ligada. Como teve o diagnóstico, nosso primeiro diagnóstico na família, ela já ficou mais ligada de características dele. Então ele tinha 1 ano e meio, menos de 2 anos, veio o diagnóstico dele. Então ele tem Claro, ele não tem as habilidades que o mais velho tem, mas a minha irmã estimula muito. Muito, muito. Então, para ver a importância, porque na verdade, assim, ó, o aprendizado, quando criança, ele é muito rápido, né? E já quando chega uma fase, eu não sei que idade que é, já vai diminuindo o ritmo. Por isso que é tão importante esse diagnóstico precoce, né? Nossa, muito. E falando sobre desenvolvimento, neurodesenvolvimento e esse tempo, por causa da importância do diagnóstico precoce, é realmente essa conexão que o nosso cérebro consegue fazer e a partir dessas conexões desenvolver habilidades, desenvolver aprendizados e a gente já conseguiu fazer cortes histológicos, que é pegar o cérebro e botar no microscópio e olhar esses neurônios, olhar essas conexões e a gente começou a perceber que até os 2, no máximo 3 anos de idade, é o nosso boom, é o nosso ápice. Então, que é como se fosse uma terra muito fértil, que a gente solta uma semente, rapidamente aquilo se desenvolve e dá frutos. Isso não acontece depois dos 3 anos. Então, antes dos 3 anos, é bem importante que a gente chegue nessa fase. E falando sobre ainda sinais, que eu quero muito trazer esses sinais, Sayonara, aqui pra gente, porque isso vai modificar a vida das famílias e da criança. Além dessa parte do contato ocular, além também dessa questão das expressões faciais, nós temos a questão da fala, né? Então, muitos dos pais esperam até os 2 anos para essa criança começar a verbalizar, a falar algumas palavras. E não dá para a gente esperar até os 2 anos de idade, não existe preguiça em falar. Então, a gente fala, é natural do ser humano enxergar, escutar, falar. Quando isso não está acontecendo no tempo certo, significa que alguma coisa está ali dificultando e nós precisamos dar essa olhada. E falando sobre isso, a comunicação, a fala em si, ela com 1 aninho, essa criança já deve estar falando algumas palavrinhas, as básicas, né? Mamãe, papai, bola, uau, uau, enfim, o papá, a chupeta, enfim, começa a chamar. E a gente tem um tempo limite para isso, tá? E é até os 15 meses. Se essa criança até os 15 meses não começou a esboçar a fala e muito menos a lalação, que daí vem antes, já é um sinal de alerta para a gente estar buscando atendimento com os terapeutas e também com o neuropediatra, porque talvez essa criança já esteja precisando de ajuda. E a gente chegando antes dos 2 anos, muita coisa pode acontecer de desenvolvimento, né? E sobre esse estudo, trazendo mais uma informação aqui para os pais, e até porque eu acredito que deva ter muitos terapeutas também assistindo, né? Já tem estudos comprovando que quando a gente chega antes dos 2 anos de idade, nessa criança que já demonstra as dificuldades no desenvolvimento, diminui as chances aos 3 anos de nós termos o diagnóstico do autismo, porque a gente conseguiu desenvolver todas aquelas habilidades que deixavam ela atrasada, ou diminuir a intensidade dos próprios sintomas que aquela criança está apresentando. Então, olha a importância de a gente chegar cedo no desenvolvimento dessa criança com as terapias certas para que ela se desenvolva, porque muda totalmente o desfecho, que na medicina a gente fala muda o futuro, né, dessa criança. Tu falou uma coisa bem importante que eu acho que eu já passei por essa má experiência, né, dentro da alimentação, que também é um sinal que os pais também podem observar, né, de um profissional, pediatra, dizer para o pai, a criança só comia nuggets, mais nada, só nuggets. E o profissional dizer para esse pai assim, deixa ele sem comer, deixa ele com fome, que quando ele tiver fome ele vai comer. Né? Infelizmente ainda tem profissionais que não estão se qualificando, né?
E eu disse assim, não, mas não é assim, a seletividade alimentar não é dessa maneira, né? Não é tão simples. Outra coisa também que eu escuto muito, tu também já deve ter ouvido falar, disse assim, aquela frase que eu já falei essa frase, eu digo, quando eu não tinha conhecimento, eu falei essa frase. Ah, quando ele quiser, ele fala. Quando ele tiver um tempo dele, né? É o tempo dele, deixa que é o tempo dele. Mas não, né? A gente tem o tempo ali, até tem uma pergunta aqui para ti sobre isso, que é quais são os marcos de desenvolvimento social e emocional que pode estar ausentes nas crianças autistas, que a gente também deve observar. Sim, são vários. E eu retomo ainda aquela questão do olhar, tá? Porque o olhar já é um marco social. A gente olha para aquilo que a gente quer mostrar, né? E entrando nessa parte social também, os gestos, antes mesmo, que são os pré-requisitos de fala que nós consideramos. Antes mesmo de a gente aprender a falar, nós já estamos entendendo o que está nos sendo passado e nós já começamos a fazer os gestos. Então, uma criancinha de 9 meses, ela pode ainda não saber falar, porque ela ainda tem tempo, a partir de 1 ano de idade, mas ela já está ali, ó, apontando para o que ela quer. Ela já está batendo a palminha quando a gente pede. Com 1 aninho, ela já está lá cantando os seus parabéns. Ela já está também dando tchauzinho quando solicitado. E falando ainda sobre o social e ainda a comunicação, porque os dois se entrelaçam, ela responde ao nome chamado. A partir de 9 meses, o João sabe que ele é o João, a Maria sabe que ela é a Maria. E a gente chama, essa criança não responde. Muitos pais acreditam que talvez seja surda, essa criança tenha algum problema auditivo. Mas não, isso é social. Ela não respondeu porque ela não quis. Ela ouviu, ela escolheu não responder. Então, tudo isso já é comunicação, é socialização que nós precisamos estar atentos antes mesmo do 1 ano de idade. Então, bater palma, apontar, responder ao chamado, saber olhar, lalação, fazer blá, 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 mamã, gagagá, tudo isso antes de 1 ano de idade é importante que esteja ali presente. Então, se não tiver, já é sinal de alerta e a gente já deve intervir e buscar também esse diagnóstico. Tem as questões motoras também, né, Stephanie? Tipo, 9 meses já tem que começar a ficar sentadinha. Tem. Né? Isso também A às gente vezes... pode falar sobre isso também, se tu quiser. E desculpa te cortar, mas é que, assim, não faz parte do critério de diagnóstico do autismo, tá? Essa questão de ser um pouco mais molinho, de não alcançar os marcos do desenvolvimento motor. Mas 60% dessas crianças são mais molinhas. Elas têm dificuldade, sim. E não é só dificuldade motora de engatinhar, de andar, às vezes é dificuldade até no aparelho fonatório, é mais mole a língua, porque a gente usa muito músculo também para falar, para deglutir, né? Então, tudo isso é importante na avaliação. E, sim, criança com 6 meses de idade, descontando prematuros, tá? Então, crianças a termos que nasceram no tempo certo, 6 meses de idade, elas precisam estar sentadas, sozinhas, durinha aqui, sem encosto nenhum, tá? Então, eu tô sentada. 7 meses, estendendo um pouquinho. 9 meses já tem que estar engatinhando de 4 apoios, e não é aquele que fica sentado puxando a mãozinha assim no chão, não pode. A gente não considera isso como engatinhar, então 9 meses já engatinhando, e com 1 ano, de novo os 15 meses, 1 ano e 3 meses, é para estar andando mesmo, sem apoio nenhum, sozinha. Partindo disso, demorando mais, a gente já começa a considerar atraso do desenvolvimento e pensa de novo em intervir, fazer esse diagnóstico precoce, não como antigamente muitos pediatras vão estar até pensando, mas é com 18 meses o andar. Não mais. A gente quer chegar cedo, quer chegar antes nessa criança. E se eu esperar 3 meses é muito tempo em que eu posso fazer uma intervenção muito grande nessa criança. Principalmente se a gente considerar hoje, a pessoa ali tem 40 anos, 3 meses para aquela pessoa de 40 anos é realmente um pouco tempo. Mas para uma criança de 1 ano de idade, 3 meses é 1/4 da vida dela. É muito tempo. Então a gente precisa intervir o quanto antes. No caso da motora também, uma das características é andar na ponta dos pés, né? Anda na pontinha do pé. E esse a gente tem um tempo maior até de aguardar, porque como a criança normalmente inicia o aprender a andar a partir de 1 ano de idade, como colocar o pé no chão ainda é estranho, ter essa sensação ali do gelado, do áspero, do tapete, enfim, essa criança ainda pode estar aprendendo a colocar o pé por inteiro no chão. Tá? Então, até uns 2 anos de idade, essa criança pode ainda botar a pontinha do pé no chão, porque ela está aprendendo esse movimento, que é complexo também. Mas depois de 2 anos, e sem falar 2 anos e meio, não pode mais andar na pontinha do pé, não pode. E isso, quando anda na pontinha do pé, também é um sinal de alerta.
para transtorno espectro do autismo, porque até hoje não existe outro transtorno que ande na pontinha do pé. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Eu disse que eu falo bastante. Mas que bom, é assim que fica bom. Outra coisa aqui, ó, quais os testes, né? Vamos entrar. Claro, a gente está falando sobre os sinais, né? Não sei se tu quer falar mais algum sinal que tu acha importante depois dos 3 anos, porque na verdade tem várias, como a gente falou, né? Tem pais que vão procurar ajuda depois dos 3 anos por causa da fala, né? E quais outros sinais assim que também tem? Não sei se tu faz diagnóstico de adulto também. Só criança? Só criança. Tá. Porque também tem essa questão também, né, de depois que descobre que os filhos são autistas, descobre que os pais também são, né? Eu já faço alguns diagnósticos no consultório dos pais, porque muitas vezes, para mim, que estou dentro desse assunto, é muito evidente os sinais e eu vejo, é do papai, é da mamãe, e daí eu comunico. Não faço o diagnóstico como laudar, igual eu faço com as crianças, mas eu já trago para eles esse conhecimento, ó, por causa disso, é bem provável que você feche esse diagnóstico, então sugiro que busque um atendimento especializado para isso, né? Mas tem um assunto que eu quero falar, que é sobre o que tu trouxe também, sobre o teu sobrinho, né, falar inglês, não falar português e falar inglês. E, de fato, eu tenho observado muito isso nos pacientes, que a primeira língua que normalmente muitos gostam, não todos, tá? Então a gente não pode generalizar, mas a maioria gosta do inglês. Eles têm, de fato, uma preferência por outras línguas. No caso, uma é o inglês. Eu tenho uma paciente hoje que ela fala russo, então eu só consigo me comunicar com ela com um pouco de inglês ou russo, que é difícil porque ela não fala outra língua. E além dessa preferência das línguas, eles têm preferência pelas letras, pelos números, então formas geométricas. Então, uma coisa que se a gente encontrar uma criança que não quer brincar com os brinquedos e tem preferência por ficar mexendo ali nas letras, nos números, e ainda mais, essa criança não fala muito bem, já lê, isso é um sinal também de alerta para o autismo, porque isso é algo que a gente chama de uma habilidade especial, que é a hiperlexia, que são crianças autodidatas que aprendem a ler sozinhas e mesmo assim elas não têm habilidade de fala, de comunicação. Na formatura dele do pré, ele que fez o discurso, ele leu aquele discurso, olha, bem melhor que eu, mas parecia que estava decoradinho, lendo tudo, assim. E tu sabe, conversando agora contigo, assim, eu lembrando de quando ele era bebê, nós dava um carrinho para ele, ele não fazia aquela função de brincar com o carrinho da maneira que se brinca com o carrinho. Tem até um vídeo do meu pai tirando sarro dele depois, ele virava os carrinhos de cabeça para baixo e ó, com as rodinhas, né? E a gente não sabia, não tinha esse conhecimento que aquilo poderia ser um sinal, né? Por isso que é tão importante a gente falar dos sinais, dos sinais, dos sinais. São coisinhas que os pais acham que, ele não sabe, não dá bola, sabe? Exato. E é essa questão também, o enfileirar, né? Então, enfileirar todos os carrinhos. Mas ele está brincando de garagem. Não, meu amor, ele está enfileirando. Ele não é uma forma funcional de brincar com aquele objeto, que no caso é um carrinho, né? Então, girar a rodinha, enfileirar, empilhar, ter preferências por objetos que não por brinquedos. Então, até esses dias eu estava numa consulta online com uma criança de 1 ano e 3 meses e a sala cheia de brinquedos, então tinha carrinho, tinha de tudo que vocês possam imaginar, bola, todos esses brinquedos bonitos que tem aqui. A criança, ela queria o quê? A chave do pai, o molho de chave que estava na cintura dele, nenhum interesse por nenhum brinquedo e o controle de televisão. E não era para ligar a televisão, era para ficar ali olhando, observando. Então, isso também é interessante que a gente observe nas nossas crianças, se elas não estão tendo o comportamento típico de uma criança, que é de brincar, de explorar os brinquedos, de dar vida àquele brinquedo que é inanimado. Então, ela começa a dar vida, brinca e cria histórias. A nossa criança autista tem muita dificuldade de fazer isso. Ela tem preferência por outras coisas que não são o comum. Eu acho que as gerações de pais mais novos já têm uma visão diferente sobre essas coisas, assim, no meu entender. Já a geração mais velha, que nem eu, assim, depois dos 40, né, que hoje estão ficando mães, né, depois dos 40, já tem uma dificuldade maior de identificar alguns sinais, porque o que a minha geração é brincar na rua, era jogar bola, era fazer esse tipo de atividade, né, de realmente brincar. E hoje a gente sabe que, devido à segurança, a gente não consegue mais fazer isso, deixar as crianças brincarem na rua. Então, eu deixo dentro de casa. E a gente, por trabalhar fora, não tinha o hábito de brincar com as crianças, de ficar atenta a essas vamos dizer assim, sinais,
porque não eram sinais que a gente tinha, vamos por assim, né, que a gente não observava isso. Então, dou exemplo do meu próprio sobrinho, que virava o brinquedo e girava a rodinha. Para nós, simplesmente, ele não sabia brincar. Né? Na nossa ignorância, antigamente, ele não sabia brincar. Então, por isso que é tão importante falar sobre tanta coisa desse ponto, né, Stephanie? Stephanie, nosso programa está acabando. Ah, já? Tu viu? Agora, não. Tu viu? Tu viu? Já vieram que avisar, ó, tá acabando. Ai, meu Deus. E, gente, a gente não falou um terço das coisas, né? É um assunto muito acho que importante. juntou duas pessoas que falam demais. Não. Mas eu espero que estejam gostando e que tenha sido proveitoso para todo mundo, né? Vamos aproveitar, gente, aqui a vinda da Stephanie com a gente aqui. Deixe suas perguntas. Depois eu vou fazer também, vou botar um link aqui no meu Instagram, né? Lá no meu Instagram, no @sayonaralano, para vocês poderem assistir, compartilhar, dividir com mais gente, porque a Stephanie falou de coisas bem importantes sobre os sinais que a gente deve ficar atentos. Se vocês não têm uma criança típica, mas, gente, vamos mandar essas mensagens, compartilhar essas informações, porque vocês podem não ter, mas o vizinho do lado, de repente, que é tá contigo na rede social, ou um profissional, ou seja quem for, que vê essa informação que foi passada aqui, já é muito importante, né? Eu queria até falar, aqui rapidinho, a Stephanie tem uma plataforma muito legal, se pudesse, de repente, para encerrar, falar da tua plataforma, que eu acho muito válida divulgar para as pessoas que estão em casa, que não sabem, é Brasil inteiro, tá, gente? Não é só Rio Grande do Sul, é Brasil inteiro. Eu faço parte da plataforma, eu estou lá nessa plataforma junto com a Stephanie, para vocês conhecerem mais, tá? E eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo, né, ao programa. Deixa o convite já para nós marcar outro dia, porque nós tínhamos marcado 3 tópicos. Conseguimos falar de um e ainda assim tinha coisa para falar desse um. Exato. Né? Então, vou deixar tu encerrar e depois eu encerro o pessoal. Perfeito. E eu acho isso que tu trouxe muito importante, porque a gente falou sobre o diagnóstico precoce, né? Mas antes do diagnóstico precoce é o tratamento precoce e com os profissionais certo. É isso que vai mudar a vida dessa criança. Então, não é só a gente ter esse diagnóstico, mas saber o que fazer com essa criança que está com dificuldade. E vendo essa dificuldade dos pais encontrarem um profissional correto, de qualidade, eu desenvolvi esse projeto, que é o TEA Encontro. Nele é uma plataforma onde os pais conseguem pesquisar. Então, se eles quiserem uma psicóloga, uma nutricionista, pela região, como tu falou, do Brasil inteiro, eles podem colocar lá São Leopoldo, Novo Hamburgo e pesquisar de uma forma gratuita. Eles vão encontrar os melhores profissionais que foram selecionados pela nossa equipe, e a Sayonara está lá também. No caso, deixa eu deixar o arroba do Instagram teu e eu vou deixar. Da plataforma. E consegue encontrar. Então é muito válido a gente fazer essa pesquisa, porque vai modificar o desenvolvimento da nossa criança. O meu arroba é @doutora, dra.stephanie com E, Ortiz, e do TEA Encontro é @TEA Encontro. E é isso. Gente, então, um beijo para vocês e até a próxima quinta. A gente vai se falando. Até a próxima. Tchau.